com a lei maior, né? Isso é o mundo ideal, né? Digamos que isso é pouco usual, não acontece. Há algumas situações de inconstitucionalidade. Por isso que nós vemos, às vezes, o Supremo tendo sessão extraordinária, analisando uma lei, muitas vezes tem súmulas sendo editadas, trabalhando com aquelas matérias, dizendo que não pode haver interferência, é uma matéria de um determinado ente federativo e não do outro. Enfim, tem muita questão, né, sobre essa constitucionalidade e inconstitucionalidade. Bom, entretanto, excepcionalmente, é possível discutir ou solicitar o afastamento de tal preceito, desde que exista um fundamento para tanto e este esteja comprovada a sua inconstitucionalidade. Bom, com relação à natureza da norma inconstitucional, cumpre informar que há 3 posicionamentos sobre o tema. A primeira, no sentido da necessidade de um ordenamento pré-existente vigente para que se fale em inconstitucionalidade, ou seja, tem que ter leis anteriormente aprovadas para poder falar em inconstitucionalidade. A segunda, no sentido de que a lei e o ato normativo são anuláveis, válidos enquanto não houver pronunciamento da Corte Constitucional. E uma terceira, no sentido de que a norma inconstitucional ela é nula, não produzindo nenhum efeito, de tal sorte que deve haver a revogação dos seus efeitos pregressos. Então, 3 correntes aí. Uma primeira fala que precisa de um falar em constitucionalidade, uma segunda que a lei ou o ato normativo são atos anuláveis e válidos enquanto não houver posicionamento da Corte Constitucional, né? E uma terceira no sentido de que a norma inconstitucional é nula, não produzindo nenhum efeito, né? Enfim, essa é uma corrente mais bem aceita, que é nula, né? As disposições, se ela for realmente declarada inconstitucional. O que significa? A eficácia, os efeitos foram provocados por aquela norma no ordenamento jurídico, no mundo jurídico, são declarados como nulos, né? Bom, então vamos lá. Como sabemos, esse controle de constitucionalidade pode ser classificado quanto competência em difuso ou concentrado, de modo que é possível condicionar que o nosso sistema optou pela adoção do controle misto ou combinado, ou seja, o controle de constitucionalidade pode ser desempenhado pelo juiz de primeiro grau, qualquer magistrado, bem como pela Suprema Corte, o STF. Então, por isso que fala que ele é misto, né? Ou qualquer juiz ou tribunal, bem como o Supremo, ok? Tem-se que o controle difuso ou aberto pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário e é conhecido como Sistema Norte-Americano de Controle e teve suas bases estabelecidas a partir do voto proferido por John Marshall, então presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, na decisão mais conhecida, né, da história constitucional, que é o caso Marbury versus Madison, tá? De 1803. Então, veja, o controle difuso ou aberto, conhecido como sistema americano, base estabelecida no voto de John Marshall, que foi presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. O caso mais importante, emblemático, foi o primeiro, Marbury versus Madison, né? Bom, então, apontada como a precursora do controle, essa lei foi a primeira decisão na qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de um ato legislativo do Congresso, né? Tendo uma fundamental importância, né, pessoal? Deixa eu fechar o... Nossa. Uma fundamental importância, né? E tendo uma fundamental importância, pois ao tentar superar as dificuldades políticas que envolviam o caso, Marshall traçou os fundamentos definitivos do exercício do controle jurisdicional, né? Antes, porém, existiram 2 precedentes na jurisprudência, nas quais ideias embrionárias já estavam presentes, que eram Highburn's Case e o caso Hilton versus United States, que eram questões embrionárias que estavam surgindo, mas o primeiro caso efetivo foi esse caso Marbury versus Madison, de 1803. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Tudo bem? Estamos com 12 pessoas presentes? Tudo tranquilo? Olha só os juízes aí, né? Antigamente, né? Todos eles bem
na imagem, parece a Suprema Corte, né, americana, todos aí sérios, etc., né? Bom, na época em que o Highburn Case de 1792 foi julgado, os justices atuavam também nas circuit courts, né? Embora a Suprema Corte nunca tenha se pronunciado sobre a constitucionalidade da lei impugnada, ou seja, Invalid Pensions Act de 1792, 5 dos seus justices, que eram juízes, né, declararam a lei inconstitucional como membros das circuit courts dos distritos de Nova York, Pensilvânia e Carolina do Norte. Ou seja, então tinha essa corte colegiada e a Suprema Corte não tinha se manifestado, né, sobre a constitucionalidade da lei impugnada, que era essa lei das pensões, ok? 5 de seus juízes declararam essa lei inconstitucional como membros dessas cortes de alguns estados lá dos Estados Unidos, Nova York, Pensilvânia e Carolina do Norte. Então, uma lei de pensão, que era uma lei que atendia a coletividade, ela foi vista como impugnada, ok? Foi inconstitucional, mas não tinha sido analisada pela Suprema Corte, que equivale ao STF aqui, ok? Era por um tribunal regional, hierarquicamente inferior à Suprema Corte, tá? Boa. O caso também, o case, né, no caso, Hilton versus United States, de 1796, ele é significativo por ter sido o primeiro no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos foi questionada sobre a constitucionalidade de um ato do Congresso. Então, veja, pessoal, aí é uma questão de democracia semidireta, né? É um sistema que você tem um Congresso atuante, mas que você está analisando, né? Sistema de freios e contrapesos, você está efetivamente analisando a constitucionalidade dos atos perpetrados pelo Congresso. Então, veja, é uma situação assim que realmente demanda uma interpretação e foi um caso emblemático também, apesar de não ter sido considerado o primeiro caso, né? O embrião, digamos assim, começou-se a fomentar na doutrina, né? Começou-se a fomentar nas altas cortes dos Estados Unidos situações em que as leis elas eram inconstitucionais, né? Então, apesar de ter sido considerado constitucional o tributo impugnado, pode-se dizer que, nesse caso, o tribunal exerceu um judicial review. O que é isso? Uma revisão judicial, tá? Enfim, a lei não foi declarada inconstitucional, esse ato do Congresso. O tributo era uma questão tributária, né, que estava sendo impugnada, provavelmente deve ter tido um aumento, alguma coisa nesse sentido. Aí o que aconteceu? Houve uma análise judicial dessa matéria que estava sendo deliberada no parlamento, né, no Congresso, e eles entenderam que ela não deveria prosperar, tá? Então, 2 casos aí importantes, o Highburn Case e o case Hilton versus United States, né? Predecessores ao primeiro e mais famoso caso, que é o caso Marbury versus Madison, tá? William Marbury versus James Madison, ok? Bom, então tem-se que no Brasil o sistema em uso é chamado de misto, ou seja, qualquer juiz ou tribunal difuso, bem como a corte máxima via abstrata, podem realizar o controle, né? Infere-se que a Constituição de 34 trouxe a representação interventiva, a qual encontra a previsão no artigo 36, inciso 3 da Constituição e sofre regulamentação pela Lei 12.562/2011, que é a lei de ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, tá? Bom, vamos lá. Dando sequência, quando se fala em inconstitucionalidade, tem-se a ideia de contrariedade ao texto da lei maior. Uma lei ou ato normativo não se amolda à Constituição Federal, razão pela qual tal dispositivo deve ser afastado, suprimido. Artigo 102, 1A e inciso 3 da Constituição, 103, parágrafo 2º. Em outras palavras, tanto uma conduta positiva, um fazer, quanto uma omissiva, um não fazer, podem dar ensejo a desconformidades com a lei maior. E no tocante ao tipo de conduta praticada pelo poder público, a inconstitucionalidade pode ocorrer por ação ou por omissão, né?
ação decorre de condutas comissivas, ou seja, o fácere, né, contrárias a preceitos funcionais, e ao passo que a omissão quando não há um dispositivo claro sobre uma determinada temática. Bom, agora, a inconstitucionalidade por omissão, então, quando algo deveria ser feito pelo legislador infraconstitucional ou por órgãos do poder público, porém, tais medidas não foram oportunamente executadas, o que cria um vácuo normativo responsável por gerar insegurança jurídica, tá? Bom, o controle de constitucionalidade ele também pode ser classificado quanto a competência em difuso ou concentrado, de modo que é possível mencionar que o nosso sistema optou pela adoção do controle jurisdicional misto ou combinado, né? O controle pode ser desempenhado pelos juízes de primeiro grau, qualquer magistrado, bem como pela Suprema Corte, STF. Tá? Então, veja, isso é a questão de ser misto, né? Qualquer juiz ou tribunal é detentor de poder jurisdicional, bem como os tribunais, que obviamente são as altas cortes dos poderes, né? Então, tem-se que o controle difuso aberto pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário e é conhecido como sistema norte-americano de controle e teve suas bases estabelecidas a partir do voto proferido por John Marshall, então presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, na decisão mais conhecida da história constitucional, que é o célebre caso Marbury versus Madison, de 1803, tá? Então, William Marbury versus James Madison, que James Madison era juiz da Suprema Corte. William Marbury queria ser nomeado, né, por um cargo e houve a inconstitucionalidade, acabou no final preponderando a decisão do James Madison e não aconteceu. Então, foi uma situação muito ruim. Frequentemente apontada, então, como a precursora desse controle, declarou a inconstitucionalidade desse ato legislativo do Congresso, tendo uma fundamental importância, pois ao tentar superar as dificuldades que envolvia o caso, Marshall traçou os fundamentos definitivos desse controle constitucional, né, jurisdicional. Antes, porém, tinha esses dois precedentes que nós já falamos, que é o Highburns Case e o caso Hilton versus Estados Unidos, tá? Bom, isso de inconstitucionalidade, perfeito, pessoal? Bom, então vamos lá. Então veja, qual é a importância disso para a nossa vida como jurista? Como que você vai ter uma lei sendo aplicável se ela fere preceitos basilares do Estado Democrático de Direito? Como que isso pode ser admitido num sistema novo, né? Dessa nova democracia que nós estamos enfrentando, né? É um sistema de freios e contrapesos, checks and balances, por meio do qual você precisa sempre ter um controle democrático. A população sempre está atuante, né? A população sempre está efetivamente averiguando, analisando, constatando essas irregularidades. Então, se você tem como mecanismos, como essa questão de impugnar a inconstitucionalidade de uma lei, significa que você está dando legitimidade e empoderando a sociedade civil em casos específicos como esses, ok? Então, vejam, pessoal, como é importante isso. É uma matéria muito importante. Imagina assim, você falar para a sociedade está vendo o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Ela está de mãos atadas, ela não pode fazer nada, né? Aqui no Brasil nós vemos muitas arbitrariedades jurídicas, né? Há muitas questões que são inconstitucionais sendo perpetradas. Isso é sério, porque o que acontece? Um sistema jurídico rígido, né? Verdadeiro, ético, você não pode cometer algumas atrocidades legislativas como estão acontecendo, né? A lei existe e ela deve ser cumprida. Então, você não pode colocar o interesse próprio ou particular de uma corte ou de algum ente político à frente da lei, sob pena de você estar sendo parcial. Isso nós vemos acontecendo muito, né, no nosso país. Eu fico adendo. Então, vejam, pessoal, como se na prática essas questões fossem melhor trabalhadas, nós empregássemos essas ferramentas
de modo que fosse efetivamente exercido um controle dessas disposições, nós estaríamos aí em um outro patamar democrático, tá? Bom, na época em que o Harburns Case foi julgado, os justices atuavam também nas circuit courts. Embora a Suprema Corte nunca tenha se pronunciado sobre a constitucionalidade da lei, no caso lá das petições, que nós já falamos, os justices declararam a lei inconstitucional. Então, foi o primeiro caso no qual a Suprema Corte foi questionada sobre a constitucionalidade de um ato do Congresso. Volto a falar, né? Esse de 1796. Já no Brasil, o sistema em uso é o chamado misto, né? Qualquer juiz ou tribunal e a Corte Máxima, controle concentrado, o Supremo Guardião da Constituição. A Constituição de 1934, ela trouxe também a chamada representação interventiva. Pessoal, o que é uma representação interventiva? Você tem a possibilidade de invocar a intervenção da União nos estados, ou dos estados, dos municípios, quando houver o quê? A violação, né? O não cumprimento, houver, obviamente, um descontrole das instituições, dos atos que estão sendo perpetrados, né? Aí você tem aqueles requisitos que estão previstos na Constituição e que mostram que realmente você precisa tomar uma medida mais drástica, então a de interventiva, ela tem uma força, uma cogência muito grande, porque ela visa efetivamente combater alguma síndrome grave que está assolando o Estado Democrático de Direito, razão pela qual um ente político vai interferir na autonomia de um outro. Lembrando que o nosso sistema é um sistema federativo, né? Forma federativa de Estado. Então, obviamente que você preza pelo quê? Pela autonomia e independência política de cada um dos seus entes políticos, né? Estados e municípios, 26 mais Distrito Federal, mais 5.590 municípios, algo em torno disso. Então, veja, essa é a questão da autonomia que você tem que ter em uma república, ok? Bom, com a expansão do controle concentrado, né, a eficácia expansiva das decisões se tornou natural, tanto para declarar uma lei inconstitucional, quanto para declarar constitucional, tá? Então, é muito importante isso, né? Esse controle concentrado, que é aquele perpetrado, que é aquele desempenhado pelo Supremo, ele vai analisar uma lei ou ato normativo federal ou estadual perante a Constituição. Veja bem, então são duas as espécies normativas que são efetivamente analisadas. Lei ou ato normativo federal ou estadual perante o Supremo, tá? Então, essa é a lógica do sistema. Pressupostos e espécies de inconstitucionalidade. Então, no controle de constitucionalidade, devem ser observados alguns pressupostos, como com relação à rigidez constitucional, a nossa Constituição ela é classificada como rígida. E que é isso, pessoal? A nossa Constituição, as normas infraconstitucionais seguem um procedimento menos burocrático para a alteração, ao passo que as normas constitucionais são mais dificilmente alteráveis, né? Não é tão fácil você alterar uma norma constitucional, a não ser que seja por meio de uma emenda. Mas, para você fazer uma emenda, você precisa de 3/5 dos votos nas duas casas do Congresso, para Câmara e Senado, para ter uma proposta de emenda constitucional aprovada, sendo convertida, ao final, efetivamente, em uma emenda. Então, vejam, pessoal, qual é a lógica? A lógica do constituinte, quem é o constituinte? Aquele que fez a Constituição Federal, o legislador ordinário, originário da Constituição Federal. A lógica qual é? A lógica é, obviamente, você fazer com que essas normas só sejam alteradas em última ratio, ou seja, em última instância, quando não houver algum outro mecanismo necessário e que você precisa se valer, né? Então, essa é a ideia, essa é a jogada, tá? Bom, por isso que nós temos as chamadas cláusulas pétreas,
são aquelas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais, né? São conhecidas como núcleo intangível do direito constitucional. Toda vez que você vê um direito fundamental, direito à informação, direito ao sigilo, privacidade, etc., qualquer um desses direitos estão consagrados no artigo 5º, são cláusulas pétreas, ou seja, elas precisam estar previstas para que efetivamente você tenha essa sincronicidade dentro de um sistema democrático e essas questões, essas garantias sejam observadas e válidas entre as pessoas, entre os administrados, ok? Bom, supremacia formal. O que é isso, pessoal? Supremacia formal. É a norma suprema pela qual um Estado ele é guiado, norteando a criação das demais leis que lhe são sujeitas, dependendo da observação desta para alcançarem validade, né? Isso porque as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às infraconstitucionais. Logo, existindo algum conflito entre a norma constitucional e a infra, a supremacia da primeira constitucional, ela é evidente, né? A existência de um escolamento normativo, ela é um pressuposto necessário para a supremacia constitucional, pois ocupando a Constituição a hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Além disso, nas constituições rígidas, se verifica a superioridade da norma magna, ou seja, da norma mãe, da norma principal, em relação àquelas produzidas pelo legislativo, no exercício da função legiferante, ou seja, ordinária, né? Então, dessa forma, o fundamento do controle é o de que nenhum ato que lógica necessariamente dela decorre pode modificá-la ou suprimi-la, né? E essas inconstitucionalidades podem ser por ato ou omissão, inércia, né? Ação, atitude, ou omissão, inércia. Então, a inconstitucionalidade de determinada norma ela é formal, quando há algum vício em seu modo de elaboração. Então, veja, o que é o modo de elaboração? Quando você vai ter um processo legislativo, o que subentende por um processo legislativo? É aquela iniciativa, deliberação, sanção ou veto, publicação, e promulgação e publicação. Aí o que acontece? Com a promulgação e a publicação, você tem, entre esse período, a vacatio legis, ou vacância da lei. A partir desse momento, a lei vai estar efetivamente válida. Contudo, você tem a possibilidade de se valer de um controle preventivo ou repressivo de constitucionalidade. Preventivo, antes da edição da lei, antes dela ser efetivamente aprovada, e o repressivo, uma vez tendo sido aprovada a lei, aí você vai verificar se ela está em conformidade ou não, seja no âmbito formal ou material. Formal, cumprimento de requisitos de natureza procedimental, e material, conteúdo efetivo em consonância com a Constituição, ok? Bom, então, o que acontece? A inconstitucionalidade de determinada norma, ela é formal quando há algum vício em seu modo de elaboração. A inconstitucionalidade por ação diz respeito à aferição e compatibilidade entre normas gerais e abstratas elaboradas pelo Estado, notadamente pelo poder e seu parâmetro de controle, né? Um fazer inconstitucional do poder público, tá? Bom, mas vamos lá, então. O que é uma inconstitucionalidade por ação, né? Normas ou atos do poder público que contrariam a Constituição, né? Então, via de regra, tem está em vigor uma lei que ela é contrária a um dispositivo constitucional. Isso é a inconstitucionalidade por ação. Omissão, quando, por determinação constitucional, deveria ser criada uma norma, mas o legislativo mantém-se inerte, né? Então, a inconstitucionalidade também pode ser material, quando está com relação ao conteúdo, né? Como eu já tinha falado para vocês, ou formal, quando o vício que leva à inconstitucionalidade está no processo
legislativo. Então, pode ser subjetiva, o vício encontra-se na propositura do projeto de lei, por ser proposto por pessoas sem legitimidade para tal, ou objetiva, o vício está em seu processo de aprovação da lei, né? Então, quando não se respeita o quórum necessário para a aprovação de uma lei orgânica, quando a lei emanou de um órgão incompetente para legislar sobre determinada matéria, conforme competência disposta na própria Constituição. A inconstitucionalidade também pode ser total ou parcial, sendo total quando atingir o ato normativo em sua totalidade e parcial quando não atingir o ato por completo, tá? Bom, quadro de formas de controle de constitucionalidade. Então, quanto ao momento, ele pode ser preventivo, né? O poder legislativo, o preventivo é analisado pelas comissões de Constituição e Justiça, pelo plenário, né? É uma delegação atípica, ou por meio do veto jurídico do Poder Executivo, ou por meio de um mandado de segurança impetrado por parlamentar quando houver inobservância do processo legislativo constitucional. Então, quanto ao momento preventivo, por cada um dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Legislativo são as comissões de Constituição e Justiça, que vão analisar ali, vão verificar efetivamente aquele dispositivo, ou por meio do veto jurídico, o poder executivo, seja presidente, governador ou prefeito, vão lá e tiram, vetam, não aprovam aquela lei, ou por meio de um mandado de segurança impetrado por parlamentar. Veja, quem seria um parlamentar? Deputado, né? Senador, quando houver inobservância do processo legislativo constitucional. Ou seja, houve uma alteração ali do procedimental e, por força disso, cabe, no caso, entrar de maneira preventiva com a ação direto de inconstitucionalidade, tá? Repressivo, o poder legislativo por meio de lei delegada ou decreto, medida provisória, ou Tribunal de Contas por meio da súmula 347 do STF. Poder executivo por negativa de cumprimento e o poder judiciário por meio do controle difuso ou concentrado, que é o nosso sistema misto. Então, difuso, qualquer juiz ou tribunal, e o concentrado, STF. Quanto à natureza do órgão, nós temos o controle político e o controle jurisdicional. Quanto à finalidade do controle concreto incidental por via de defesa ou por via de exceção, ou abstrato por via de ação direta ou principal. Então, por via de defesa ou por via de exceção, que é o concreto, que é aquele feito pelo Supremo, e o abstrato por via de ação direta ou principal, pelo qualquer juiz ou tribunal. Quanto ao tipo de pretensão deduzida em juízo, processo constitucional objetivo e processo constitucional subjetivo. Quanto à competência, controle difuso aberto ao sistema norte-americano, né, que é o mais comum, ou o controle concentrado fechado ao sistema austríaco ou sistema europeu. Então, vejam, pessoal, esse quadrinho, ele é muito legal, tá? Então, peço para vocês lerem, relerem, irem memorizando, né? Todas as formas de controle de constitucionalidade. Eu acho muito 10 esse quadro, por isso que eu tirei da cópia de um livro meu, tá? E peço aos senhores para darem uma olhada, tá? Agora nós vamos falar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tudo bem? Vocês estão quietinhos, ninguém está mandando mensagem no chat, nada? Beleza. Então, vamos lá. Legitimados universais. O presidente da República, né? Perfeito, Franciele. O que são legitimados universais? Ou seja, qualquer pessoa que pode efetivamente entrar com esses mecanismos, né? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Qualquer um desses órgãos pode entrar. Especiais. Quais são? Governador do Estado e do Distrito Federal, Mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então,
Universais são esses: presidente da República, procurador-geral da República, mesa do Senado ou mesa da Câmara, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso. Legitimados universais. Legitimados especiais, ou seja, são aqueles que precisam demonstrar a chamada pertinência temática. O que é isso? Que tem aquele tema tem alguma pertinência, tem alguma relevância para ser discutido por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Governador do Estado do DF, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Exatamente, Joyce. São aqueles que podem entrar como ADI, tá? Perfeito? Bom. Sistemas ou momentos de controle de constitucionalidade. Então, vamos lá, pessoal. Pelo mundo, existem 3 tipos, né, de controle de constitucionalidade: o judicial, o político e o misto, né? O controle judicial ou jurisdicional, ele é realizado por quem? Pelo Poder Judiciário, tá? Diferentemente do político, que é realizado por outros poderes do Estado. Enquanto o misto parte do controle realizado por órgãos do Poder Judiciário e por órgãos de outros poderes. Então, veja, judicial, político e misto, né? Em solo brasileiro, o controle é realizado em regra por via jurisdicional, ou seja, apenas pelos órgãos que constituem o Poder Judiciário, porém essa regra comporta algumas exceções, né? Como o controle realizado pelos demais poderes do Estado, né? O controle realizado pelas comissões de Constituição e Justiça, em projetos de lei pelo Presidente da República e pelos tribunais de contas, também a possibilidade, conforme a súmula 347 do STE, né? Então, o que diz essa súmula? O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Então, veja bem, né? O Tribunal de Contas está podendo apreciar a constitucionalidade. Isso é importante. Súmula 347 do Supremo. Então, é muito legal. Só vou voltar mais uma vez o slide para vocês, tá, pessoal? Então, esses são os legitimados universais especiais, né? Universais. Não precisam demonstrar pertinência temática. Presidente, Procurador-Geral da República, mesa do Senado e da Câmara, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso. Que precisam demonstrar pertinência. Governador do Estado do DF, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do DF, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Agora, mais uma vez, voltando, quanto ao momento preventivo ou repressivo, os 3 poderes, quanto à natureza, controle político ou jurisdicional, concreto ou abstrato, processo constitucional objetivo ou subjetivo, tipo de pretensão, e quanto à competência difuso aberto ao sistema norte-americano e concentrado, que é o sistema austríaco ou europeu. Tá? Primeiro, preventivo, Comissão de Constituição e Justiça, veto jurídico, mandado de segurança. E segundo, lei, decreto, medida provisória, Tribunal de Contas, também por meio do Poder Legislativo. Olha só, aqui a súmula 347. Tribunal de Contas entra dentro do Poder Legislativo, negativa de cumprimento, controle difuso e controle concentrado. Perfeito, pessoal? Bom, dando sequência, então, o controle preventivo, portanto, ele é realizado durante o processo legislativo de formação desses atos. Logo, no momento da apresentação do projeto ou proposta, já deve verificar a regularidade material do aludido projeto ou proposta, tá? Bom, artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto ao presidente, né, que aquecendo, ou seja, que concordando, sancionará. O que significa isso? Se ele concordar, ele vai sancionar, vai ratificar, vai aprovar. É isso, vai confirmar, né? Se o presidente considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto, tá? No que se refere ao momento em que o controle vai ser realizado, ele poderá ser preventivo, quando ocorre antes da vigência da norma ou do ato,
sendo detectada a inconstitucionalidade na verificação da validade desse projeto, né? Ou nessas fases, portanto, são as fases que eu falei para vocês: iniciativa, deliberação, sanção, promulgação ou publicação, ou repressivo acontece depois da existência de um ato ou norma, já estando em vigor, observando-se a inconstitucionalidade no exercício da fiscalização e sua validade. Esse caso só pode ser realizado pelo Poder Judiciário, tá? Momentos de controle, então, mais uma vez, pessoal, olha só que legalzinho esse gráfico, tá? Preventivo, legislativo, próprio parlamentar e CCJ, executivo, veto, judiciário, mandato de segurança impetrado por parlamentar. Posterior ao repressivo político, judicial ou misto, difuso ou concentrado e híbrido, tá? Bom, alguma dúvida, pessoal? Gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, eu acho que no momento, então, acho que nós poderíamos fazer uma pausa, Eliana, para o intervalinho, e na sequência nós voltamos e depois nós fazemos o caso. Pode ser assim? O pessoal tomar uma água, é bastante matéria, é bastante conteúdo para não ficar maçante. Pode ser, professor. Só temos 10 participantes, né? Isso. Vamos fazer um intervalinho, então, e já voltamos na sequência. Tudo bem? Fechado, pessoal. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que possa ser respondida pela tutoria, pode ficar à vontade. Perfeito.
Olá, podemos voltar então? Tranquilo, professor. Vamos lá então. Tem uma pergunta da Joyce. Professor, tem uma ADI que está em alta no Senado Estadual sobre o DIFAL, ADI 5469, que julgou inconstitucional a cobrança de diferencial, visto que não havia publicação de lei e condicionou que o ato fosse então publicado. Ocorre que essa lei complementar foi publicada apenas em 2022, observando apenas o princípio nonagemal, e não da anterioridade anual. Que, via de regra, tem que observar os dois, né? Anterioridade geral e nonagemal, para uma lei tributária passar a ser constitucional e ser possível a cobrança de um determinado imposto. Minha dúvida é se essa lei complementar pode ser objeto de uma nova ADI por não observar o princípio da anterioridade anual, no caso, né? Então, vamos lá, pessoal. É um tema que está em discussão, né? Então, eu vou pegar aqui para vocês, peguei até a matéria aqui no intervalo, eu dei uma olhadinha. Vamos lá, então. Eu vou ler com vocês para vocês entenderem a dúvida da Joyce. Então, contribuinte atento. ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, sobre relatoria de Alexandre de Moraes, define-se DIFAL pode ser cobrado em 2022. O que é o tal do DIFAL? Sobre a polêmica sobre a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em 2022, então, DIFAL é diferencial de alíquota do ICMS, foi levado ao STF por meio de duas ações diretas que estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? No julgamento do último ano, 2021, que definiu a necessidade de uma lei complementar para a cobrança do imposto, do ICMS. Alexandre ficou vencido com o entendimento que não se tratava de um novo tributo. E foi voto vencido. Com isso, os contribuintes monitoram se a análise das novas ADIs pode prejudicá-los. Veja bem, apesar da possibilidade de uma tese desfavorável ao contribuinte, né, que permitiria a cobrança do DIFAL já em 2022, isso é o que é provável, mas o advogado Leo Lopes fala que a relatoria das ADIs não é motivo de preocupação, mas de atenção. Cenário atual. Nas instâncias inferiores, a maioria das decisões, ou seja, os juízes de primeira instância, são liminares, vem afastando a cobrança do tributo neste ano, então esse DIFAL passa a não ser exigido. As cortes inferiores estão agindo nesse sentido. O fundamento é sempre o princípio da anterioridade anual, que é o que a Joyce perguntou, segundo o qual as leis que criam o aumento do imposto só produzem efeito no ano seguinte à sua publicação. Então, teoricamente, era só para valer o DIFAL, a sua exigibilidade, em 2023, né? Mas já liminares sobre a cobrança em 2022, ou seja, há juízes entendendo que ele é constitucional, esse tributo, né? Esse diferencial de alíquotas. Algumas decisões foram tomadas aí no Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo, né? Mas já começa a ter um racha na jurisprudência. No Supremo, como é que está isso? A sócia coordenadora do escritório Nelson Williams explica que em 2021, Alexandre de Moraes aduziu que o DIFAL não se trata de imposto, mas de uma sistemática de distribuição e adequação do ICMS em operações entre os estados. Assim, não seria uma lei complementar, posto que o DIFAL já era cobrado antes da emenda 87 de 2015, na situação que o consumidor é contribuinte. Então, veja, então fica nessa questão, que não era propriamente uma lei, que ele já era, digamos assim, um ato secundário, por conta disso, ele já poderia ser cobrado de antemão. Entretanto, está nessa briga, né? Tem essa divergência, né? Neste novo cenário, a maioria dos ministros poderia entender que não houve instituição do novo imposto, mas sim alteração da forma de cobrança, e com isso não haveria necessidade de se aguardar até 2023, né? Para aqueles que estão defendendo. Enfim, agora, em outras palavras, já que o Supremo como um todo se posicionou de forma contrária à tese de que não haveria criação ou aumento de tributo, isso deve ser observado por todos os ministros em julgamentos futuros. Então, o Supremo está entendendo que não houve criação ou aumento de um tributo, então passava a ser exigível, né? Então, veja, como um tema
dessa natureza pode gerar divergência na doutrina. Agora, Adriano fala, não é possível afirmar categoricamente que o entendimento no julgamento levaria a outros semelhantes, que vai ser reaberto, né? Aí, no final, fala, no fundo, se está a discutir se o DIFAL representa a majoração do ICMS ou mera regra de repartição de receitas tributárias, uma questão de direito financeiro. Ele confia que o STF confirmará a vigência do tributo apenas em 2023, sob pena de impor aos contribuintes o ônus da desorganização e ineficiência dos estados. Então, veja, pessoal, ainda não foi batido o martelo, está, vai ser apreciado pelo Pleno e eles vão dar um voto ali para ver o que vai acontecer. Mas acredito que só vai ser exigível a partir de 2023, porque os tributaristas vão estar aí batendo na tecla da inconstitucionalidade, que isso é vedado o enriquecimento sem causa, né, por parte do Estado. Então, você tem que, sim, seguir essas regras de direito tributário e financeiro, sob pena de um locupletamento ilícito do Estado. Então, provavelmente vão bater nessa tecla, dizendo que a exigibilidade desse DIFAL, que é diferencial de alíquotas, só para 2023. Tá? Enfim, mas está indefinido. Tem uns que falam que é possível que seja derrotado o contribuinte para ser exigível, mas as grandes empresas, né, a parte fiscal fica em cima, porque pode ter um crédito tributário perante o fisco, se eventualmente eles já pagaram e não era exigível, eles vão pedir repetição do indébito, alguma coisa nesse sentido, ou anulação do auto de imposição de multa, e bem como, no caso, uma cautelar fiscal pedindo também a anulação do auto e também a repetição do indébito, são questões que vão ser provavelmente discutidas. Tá certo? Perfeito, Bárbara? Joyce, desculpa. Legal, boa. Então, vamos voltar agora para a aula. Mas vocês vejam, nem estava preparado um tema controverso. Então, vejam como é importante nós estudarmos essa questão de controle de constitucionalidade, como que isso impacta a vida das empresas, nesse caso, né? Uma matéria de natureza financeira, fiscal. Então, o ICMS já tem uma alíquota altíssima, então você vai vir com esse default, diferença de alíquotas. Isso aí é vedação, porque tem a regra do princípio da vedação ao não confisco, né? É um dos princípios mães basilares do direito tributário. O fisco não pode se enriquecer ilicitamente, as regras do jogo devem estar claras, o cidadão ele é hipossuficiente perante o Estado, portanto, ele está numa posição de subalterno, razão pela qual a regra do jogo tem que ser clara, né? Sob pena de vedação ao não confisco, de você ter um confisco de bens. Né? O Estado está arbitrariamente incidindo na reserva particular do particular, né? na propriedade privada do particular, de um modo indevido, de um modo ilegal, e com isso tirando vantagem de natureza pecuniária. Ok? Essa é a questão. Boa questão. Bom, no direito brasileiro, então, modelos e formas de controle de constitucionalidade. Encontramos os modelos concentrados e difusos, né? O controle de constitucionalidade concentrado, portanto, ele é realizado pelo Supremo, quando a ofensa é a Constituição Federal, e pelo Tribunal Estadual, quando ela é estadual, né? Seja por meio da DIA, DC, da DO, né? Da DPF ou da DIN interventiva. Então, de acordo com o quórum exigido pelo artigo 97, que é a questão da cláusula de reserva de plenário, o que é isso? A maioria dos membros, né, fala o artigo 97, só podem declarar a inconstitucionalidade por voto da maioria absoluta dos tribunais, né, tendo sido aquele tipo de questão deliberada em outro processo, podendo assim ser declarada a inconstitucionalidade sem a reserva de plenário. Então, o controle difuso é realizado por outros órgãos do judiciário ou pelo próprio tribunal, quando realizar o controle incidentalmente, ou seja, fora das ações acima apresentadas. Tá? Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto aí que está dando uma certa microfonia, tá? Só pedir para dar uma olhadinha aí. Mas é isso. Bom. Opa!
Bom, então o que acontece? O juiz de primeiro grau pode realizar o controle de modo incidental, julgando a constitucionalidade de determinado ato normativo que seja objeto da ação, que esteja sob sua apreciação. Contudo, a decisão trará efeitos apenas para as partes envolvidas na lide, né? Então, chegando assim a questão ao Supremo, poderá, respeitando a reserva de plenário, que é a maioria absoluta, né, da casa, ser declarada a inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, né, para todo mundo, ainda que em controle difuso, tá? Ainda que em controle difuso. Modelos e formas de controle de constitucionalidade. Quanto à forma de provocar o Poder Judiciário para que esse declare a inconstitucionalidade, esta pode ser por via concreta ou abstrata, né? Via concreta ou por via de exceção, né, que é o caso do controle no Supremo. A impugnação da validade de uma lei pressupõe a comprovação da lesão a direito que a impugna, e a impugnação de uma lei em abstrato, ou por via de ação, quando a sua inconstitucionalidade é requerida em tese, sem vinculação à ofensa, sem vinculação a um caso concreto, tá? Então, por lei em abstrato, você tem... na via concreta, então, você tem um caso real. Veja lá, o que é isso? Então, caso real tem um caso paradigma, então você faz a apuração na via concreta. Já na via abstrata, ou por ação, ela é requerida em tese. Não tem um caso real, mas você tem uma situação que está sendo debatida de inconstitucionalidade. Então, essa diferença entre o controle concreto, que é a via concreta, e a via abstrata, né? Ou via de ação, né? Ou a concreta ou via de exceção, que tem o caso concreto, e a via abstrata, que é uma situação que abstratamente existe, mas que tem uma disparidade ali com a Constituição, tá? Então, na via abstrata, a declaração visa preservar o ordenamento jurídico, a supremacia da Constituição, e não a defender direito concreto do autor da ação, tá? Então, veja, essa é a diferença. Uma é vinculada a um caso concreto, vai para o Supremo, tem alguém, né, um processo, portanto, objetivo e subjetivo, né, tem um rosto, ao passo que na outra pode ser muitas vezes uma situação aí que não é um caso concreto, que visa preservar o ordenamento jurídico e não tem um processo subjetivo, não tem partes envolvidas no caso, né? Ótimo. Então, a via de ação ou controle concentrado, não existe um caso concreto em análise, sendo proposta a DI, ADC, a via... Espera aí. A via abstrata por via de ação, que é o controle difuso, né, pessoal? Aqui está errado. Tá. E pela via concreta ou via de exceção, quem provoca o Poder Judiciário foi lesado pela norma considerada inconstitucional. Pessoal, esse parágrafo aqui, eu vou dar uma olhada aqui, eu estou com dúvida se está certo ou não, tá? Eu estou achando que está trocado, mas eu vou ver depois com vocês, eu confirmo. Assim, qualquer um que se sinta lesado em seus direitos pela norma ou ato supostamente inconstitucional pode ingressar com processo em nome próprio para ter a situação analisada por um magistrado, que mesmo em primeira instância deverá analisar a validade e conformidade do ato normativo. Já no controle difuso, qualquer das partes integrantes pode alegar a inconstitucionalidade, como MP e até mesmo o próprio juiz de ofício, né? Então, qualquer órgão do judiciário pode declarar incompetência desde que a questão tenha sido levada a julgamento e os efeitos da decisão atingirão apenas as partes envolvidas no processo, interpartes, e retrogerá o início da vigência da norma, ou seja, ex tunc. E o controle concentrado pode ser delineado tanto no Supremo quanto por tribunais de justiça, tá? Então, vamos lá. Controle de constitucionalidade, então,
Tá meio embaçado, né, pessoal, essa imagem que eu coloquei, mas você tem leis federais, estaduais, ou lei do Distrito Federal, ADI, ou ADCOM, né, apenas leis federais, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a ADO, ação direta por omissão, quando tem algum ato que não está claro, ok? Bom, quando que não está claro. Opa. Não quero mudar o slide. Ótimo. Ação direta de inconstitucionalidade genérica. Legitimidade ativa. Podem propor ADI, ADC, ADO e ADPF. Quem? Os legitimados do artigo 103. Que nós vimos, né, pessoal? ADI, legitimados universais e legitimados especiais, né? Então, leis e atos normativos estaduais e federais, emendas constitucionais, tratados internacionais, leis ordinárias, complementares, delegados, medidas provisórias, decretos, resoluções, constituições, regimentos internos, tudo isso pode ser objeto dessas ações. Não caberá ADI de lei que derive de competência municipal do Distrito Federal, né? Não admite desistência, no caso na ADI 6898, não admite intervenção de terceiros e ação rescisória na ADI, por força dessa lei 9868. A decisão também é irrecorrível, só admitindo embargos de declaração, tá? Então, só cabe, portanto, embargos de declaração, que vai analisar o conteúdo, ela é irrecorrível. O mesmo vale para a ADC, a ADO e a DPF, não está sujeita ao prazo prescricional, né? É imprescritível e pode ser observado e reconhecido a qualquer tempo. Os efeitos dessas ações, em regra geral, são erga omnes, 102, parágrafo 2º, excepcionalmente efeito ex tunc, retroage até o surgimento do ato ou da norma, né? Os mesmos casos acontecem na ADC e na DPF, tá? Então, regra geral é ex tunc, erga omnes, né? E retroage, no caso, excepcionalmente. Bom, ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá. Então, ela pode ser também por ação, quando foi feito algo, ou por omissão, quando não foi feito algo. Material, violação de um direito gera nulidade total, e formal, violação de procedimento, é a forma propriamente dita, violação da iniciativa do sistema gera nulidade total parcial. Omissão, norma constitucional de eficácia limitada, né, para buscar a regulamentação é possível fazer uso de mandado de injunção e de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tem duas situações de inconstitucionalidade por omissão, né? A DIN, objetivo analisar eventual inconstitucionalidade entre lei ou ato normativo federal ou estadual perante a Constituição, de tal sorte que, havendo desconformidade, deve extirpar, retirar, separar tal dispositivo, né? Consta no artigo 102, que as ferramentas de controle concentrado é uma ação proposta ao Supremo para que ele decida se determinada lei ela é constitucional, e a ação direta é regulamentada pela Lei 9868 de 99, né? Pode ser ajuizada em nível federal perante o Supremo, contra leis ou atos normativos federais ou estaduais que contrariem a Constituição. É conhecida como a DIN genérica, tá? Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, dando sequência então, pessoal. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela consta, portanto, no artigo 102 da Constituição e é uma das ferramentas de controle concentrado. Pessoal,
Controle concentrado é aquele que é desempenhado aonde, pessoal? É aquele que é desempenhado no Supremo Tribunal Federal, ok? Então, e o Supremo vai decidir se determinada lei ou ato ele é constitucional, né? Então, o que que é isso, pessoal? Você vai ver, essa lei está em conformidade ou não com a Constituição? Essa é uma questão. Por que que isso é importante? Porque você, obviamente, faz esse juízo, que eu já conversei, já expliquei para vocês, de analisar e ver se aquela lei está ferindo. Nós não vimos, nesse caso do default, essa incompatibilidade, né? E aí, o que que acontecia? Iria ferir ou não o direito dos contribuintes essa situação? Estaria lesionando uma série de empresas? Seria a vedação ou não confisco, esse princípio estaria sendo ferido? Seria um enriquecimento ilícito do Estado, né? Pois estaria angariando esse recurso de maneira inapropriada, de maneira indevida, ok? Esse é o ponto. Então, a DIN é regulamentada pela Lei 9868 de 99, ela tem fundamento na linha A do inciso 1, e pode ser ajuizada em nível federal perante o Supremo, né? Contra leis ou atos normativos federais ou estaduais que contrariem a Constituição Federal, né? Que é o caso da DIN genérica. Essa ação surte seus efeitos gerais, os quais são extensíveis a toda a sociedade, não apenas as partes que figuravam nos polos da demanda, razão pela qual se fala em eficácia erga omnes. Ou seja, o que restar decidido no bojo de uma ADIM, ela vai repercutir, né, vai na órbita de toda a sociedade. Toda a sociedade vai estar abarcada pelos efeitos dessa decisão, tá? Ademais, a vinculatividade de efeitos ao judiciário, bem como a administração pública direta e indireta. O que significa isso? Pessoal, quando nós falamos que há questão de vinculatividade, isso significa o quê? Que os efeitos que forem produzidos no bojo dessa ação surtirão aí repercussão para todo mundo. Toda a sociedade civil estará abarcada nessa ADIM, tá? Então, todos os efeitos até então produzidos serão descartados desde a origem do momento em que se estendeu aquela norma, e a Lei 9868 dispõe sobre o processo de julgamento da ADI, indica a possibilidade excepcional de efeito ex nunc ou pro futuro. Então, como regra, ela tem efeitos retroativos e gerais, regra. Então, aquela decisão, ela vai ser nula para trás, que é aquela terceira corrente que nós vimos, a teoria da nulidade, os atos que foram praticados são nulos, volta até atrás, vincula toda a sociedade civil, bem como o poder público, na administração direta e indireta, ok? Poder judiciário, bem como a administração pública direta e indireta. Então, deixa de fazer efeito para todo mundo. Então, o artigo 27 fala lá, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Isso é a questão da modulação dos efeitos, ou seja, é a possibilidade de você pegar essas matérias e mudar os efeitos, né? Pode restringir os efeitos daquela decisão, se o Supremo entender que é oportuno, ou que aquilo vai ferir o Estado democrático, os direitos e garantias das pessoas, não faz sentido postergar a eficácia, né, da decisão. Então, veja lá, ADO, ADC e a DIN interventiva. Então, controle de constitucionalidade é a verificação de compatibilidade entre o ato normativo ou lei e a Constituição, né? Pode ser repressivo após a promulgação e preventivo antes da promulgação da lei. Então, ADO
tem o objetivo de garantir a efetividade da norma constitucional, reconhecendo o STF a inconstitucionalidade será ciência esse órgão para que crie a norma, né? Então, não foi criada a norma, é o KDO, né? Muitas vezes tinha até a questão do direito de greve, que usaram o mandado de injunção, porque não tinha uma norma privada, da iniciativa privada disciplinando o direito de greve, enfim, essa era uma questão que foi objeto de mandado de injunção, né? A inconstitucionalidade se dará ao órgão responsável para que crie a norma, a ADI também levando em consideração a omissão e não o ato que fere a Constituição. Ação direta de constitucionalidade tem o objetivo de encerrar dúvidas ou questionamentos sobre a validade e conformidade de uma lei federal, devendo existir relevante controvérsia judicial, lei ou ato normativo federal, e a ADIM interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou representação interventiva, artigo 2º da Lei 12.562 de 2011, ofensa aos princípios sensíveis, artigo 34, inciso 7, e recusa dos entes em executar a lei federal 34.6, né? Quem tem legitimidade é o Procurador-Geral da República, dando provimento, dará ciência ao presidente e sim decretará a intervenção, tá? Então, são essas cláusulas pétreas aqui, os princípios constitucionais sensíveis, que dão objeto, e o Procurador-Geral da República entra como uma interventiva, tá? Então, vejam, pessoal, quanta coisa nós vimos, né? É uma matéria densa, tá? É uma das matérias mais difíceis e mais completas dentro do direito constitucional. Então, nós temos que ver, sim, muitas coisas, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Rever, ler, reler várias vezes. Deixa eu ver se está certo. Deu um artigo. Vamos ver, eu acho que esse aqui serve, pessoal. O que eu vou falar com vocês aqui? Sobre o direito de greve, tá? O mandado de injunção e o direito de greve no serviço público. O papel do princípio da supremacia do interesse público na mudança da jurisprudência do STF. Isso foi uma discussão muito grande. Nós vamos falar agora de mandado de injunção e de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que acontece? Que não tinha uma lei existente regulamentando o direito de greve dos servidores públicos. Aplicava-se, então, o que se entendeu, a lei da iniciativa privada do direito de greve para essa classe. Então, vamos lá, vamos bater isso aqui, ó. O direito de greve dos servidores públicos é um exemplo clássico que eu vou dar para vocês entenderem, tá? O direito de greve desses servidores foi estabelecido no Brasil pela primeira vez na Constituição de 88. Antes disso, esses textos não faziam menção ou vedavam, como o caso da Constituição de 67. Portanto, uma inovação significativa, né, o direito de greve. O artigo 37, inciso 7, fala lá, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pela redação desse dispositivo, percebe-se que, para ser exercido em sua plenitude, esse direito de greve no setor público necessita de uma regulamentação por meio de uma lei específica. Precisaria ter, portanto, essa lei específica regulamentando esse princípio constitucional. E essa lei não foi criada, regulamentando o direito de greve do poder público. Então, todavia, as coisas não se passaram dessa maneira, né? E tendo visto que se trata de uma norma de eficácia limitada, de acordo com a classificação, em relação a essa eficácia, não veio essa norma, essa lei infraconstitucional regulamentando esse preceito fundamental, artigo 37.7, não veio a lei para a greve do poder público, do funcionário público. Então, o remédio adequado para corrigir essa omissão inconstitucional era um mandado de injunção.
previsto no artigo 5º, inciso 71, que falava: todos são iguais perante a lei, que é o direito, o artigo 5º, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aí cabe o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Veja, aqui é uma inconstitucionalidade por omissão e não por ação. Então, esse mandado é um tipo de ação cabível quando se configurarem dois requisitos: a ausência dessa norma e a impossibilidade desses direitos e prerrogativas previstos na Constituição, né? Esses requisitos não estejam presentes, não estará configurada essa hipótese de mandado, né? Então, daí não cabe, né? Em vários casos, esse mandado de injunção se mostrou ineficaz para corrigir a omissão das normas que permitissem o exercício desses direitos. Como o Instituto não possui legislação específica estabelecida apenas na Constituição, houve algumas discussões, né? Coube ao Supremo, nesse julgamento do mandado de injunção 107, que foi o leading case da matéria, levou uma questão de ordem com relação à autoaplicabilidade do Instituto, né? Então, a autoaplicabilidade desse mandado de injunção, o Supremo não demorou a alterar seu entendimento, em alguns casos passou a fixar prazo para que fosse suprida a lacuna legislativa, sob pena de ocorrer alguma consequência prática. No mandado de injunção 283, a persistência da mora, o atraso, após o período estipulado, ou seja, tinha 45 dias para editar a norma, né, e não entrou, né, mais 15 dias, garantia ao prejudicado a satisfação dos direitos que estavam negligenciados. Determinou 6 meses de omissão do Congresso em editar lei regulamentadora, o impetrante passaria a gozar de uma imunidade requerida, etc. Por outro lado, no direito de greve, o STF nem sequer evoluiu a sua posição, então era um tema muito controverso, que não tinha uma lei determinando a greve da iniciativa pública. E durante em 2006, o julgamento dos mandados de injunção 670 e 712, os ministros Eros Grau e Gilmar Mendes apresentaram proposta no sentido de que o Supremo regulamentasse provisoriamente o direito de greve no setor público a partir do disposto na Lei 7783 de 89, que trata da greve dos trabalhadores em geral, com as devidas adaptações. Aí o que aconteceu? Tal proposta foi consagrada, conclusão do julgamento dessas ações e também do mandado 708, que restaram vencidos. Então, alguns fatores tiveram maior preponderância do que outros, muito foi discutido sobre o tema, né? Então, aí teve essa questão, que foi uma inovação muito grande, então passou nessa situação específica, por meio do julgamento desses dois mandados de injunção, 670 e 712, a entender aplicável a norma. Então, por quê? Porque é o princípio da supremacia da Constituição. Então, se a Constituição é omissa e o legislador infraconstitucional não editou tal ato, mas existe um ato similar, ali por paridade de armas, vamos pegar e estender esse comando para aquela situação. Foi essa leitura que os ministros do Supremo fizeram, né? Então, a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico, a quem confere validade, olha só como é uma matéria de controle, né? E que todos os poderes estatais são legitimados na medida em que todos eles reconheçam e na proporção por eles distribuídos. Então, a Lei Suprema do Estado, é nela que se encontra a própria estrutura deste órgão e notará a superioridade em relação às demais normas jurídicas, né? O mandado de injunção 708 deixou evidente a importância do princípio também da supremacia da Constituição, né, que é preciso proclamar que as constituições consubstanciam ordens normativas cuja eficácia, autoridade e valor não podem ser apodados ou inibidos, afastados pela voluntária inação, né, ou ação insuficiente das instituições. Então, a inércia estatal em adquirir as imposições traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso, um comportamento que deve ser evitado, pois nada mais nocivo, perigoso e legítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou de executá-la com um propósito subalterno. Então, foi essa a questão, né? Preocupação nesse trecho, enfim. Então, vejam, pessoal, como uma situação
foi muito importante. No mérito, acolho a pretensão tão somente no sentido, no final, o ministro Gilmar Mendes, na conclusão do voto do mandado 708, que aplique a Lei 77883 enquanto a omissão não seja devidamente regulamentada por lei específica, ou seja, como uma condição ali, soldado de reserva, depois que tiver a lei, ela não vai ser mais usada. E ressalta ainda que, em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, não estou a afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, mediante solicitação de um órgão, seja facultado ao juízo impor a observância ao regime mais severo, né? Creio que essa complementação na parte dispositiva é indispensável, porque na linha do raciocínio não se pode deixar de cogitar de riscos decorrentes de possibilidades da regulação dos serviços ou atividades essenciais. Então, vejam como é importante essa situação para aqueles que quiserem aprofundar, depois vejam esses temas. Ok, pessoal? Voltando, então. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão quietinhos aí no chat? Bom, então vamos lá. Um resumão aí, pessoal. Um resumão para vocês, então. Ó. O que acontece? Então, a ADI, objeto, leis federais e estaduais e leis do Distrito Federal em competência estadual, editados a partir da Constituição, que se mostrem incompatíveis com o sistema, né? Então, leis, emendas à Constituição, tratados, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Súmulas não possuem o grau de normatividade qualificada, logo não podem ser questionadas perante o STF através de um controle concentrado, né? Veja, procedimento de revisão. A ADC, objeto somente de leis federais, ação que tem por objeto declarar constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, né, buscando transformar a presunção relativa em absoluta, não se admitindo mais prova em contrário. O pedido só será procedente se demonstrada objetivamente a existência de controvérsia judicial em torno da constitucionalidade da norma, tá? ADPF, objeto, leis municipais e normas pré-constitucionais. Elas têm caráter subsidiário. É usada quando não cabe ADI ou ADC, né? Sendo assim, a ADF é proposta contra as normas e leis que entraram em vigor em data anterior à promulgação da Constituição. Em razão disso, não são alçadas pela ADI. ADO, né? Normas constitucionais de eficácia limitada, né? Então, permite o exercício de direito previsto na Constituição que não pode ser usufruído, ou por falta de norma regulamentadora, ou porque a autoridade não agiu, né? Então, artigo 103, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Né? Qual é a legitimidade desse controle? O presidente da República, mesa do Senado, da Câmara, da Assembleia ou da Câmara do Distrito Federal, governador do Estado do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, veja, aqui tem um rol tanto dos legitimados ativos universais, bem como dos especiais, aqueles que precisam demonstrar pertinência temática. Necessidade de advogado. Apenas partidos políticos, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Os demais possuem capacidade postulatória decorrente da Constituição. Tá? ADPF, pessoal. O que é uma ADPF? Vamos lá. A ADPF, ela é uma chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, mais 5 minutinhos de intervalo, né? Nós vamos fazer, realmente é muita matéria, eu quero que vocês parem, olhem, tá? Senão fica pesada a aula e vocês perdem concentração também. Então, nós temos
um tempinho ainda razoável de aula, aí nós voltamos na ABPF, vocês dão uma estudada, e ao final nós fazemos o caso, tudo bem? Fazer um segundo intervalo, então. Pode ser, Eliana? 5 minutinhos, esse é menor, tá? Eliana? Bom, 5 minutinhos, tá, pessoal? Ok? Respondam no chat para mim, por favor. 5 minutinhos.
50% do valor do imposto territorial sobre propriedade urbana. Então, veja bem, olha só, pessoal. Pelo prazo de 5 anos, a pagar diretamente ao Estado a alíquota de 50% do valor do imposto territorial sobre propriedade Como é gravosa urbana, para o contribuinte. conhecido como... Tá? Como é gravosa para o contribuinte essa situação. Né? Ligação ao não confisco, ao não surpresa, princípio de materialidade geral, não anexo Vejam, olha quantas violações estão acontecendo. Né? Você está pensando só no interesse público secundário, que é o do Estado, e não no primário do contribuinte, no caso, entendeu? Dos munícipes. IPTU, cobrado pelo município no qual o imóvel está situado. A partir do momento em que se tornou obrigatório o pagamento, todo aquele que não o realizasse seria notificado para que efetuasse o pagamento da quantia, com juros legais e correção monetária, além de multa de 10%. Genário, morador da cidade de Ninópolis, que sempre realiza o pagamento de todos os tributos em dia, logo que soube do novo imposto, realizou o pagamento. Tendo pago R$ 200 de IPTU, pagou ao Estado o valor de R$ 100. Porém, indignado com a cobrança, foi o primeiro a ingressar com uma ação judicial, requerendo a devolução do valor por ele pago. Ou seja, entrou com uma ação judicial de repetição de débito. Eu paguei a mais, não... Eu paguei a mais. Vocês estão me escutando, né, pessoal? Está aberto o microfone, né? Ótimo. Eu paguei a mais, né? Não deveria estar pagando esse valor, ele está indevido, etc. Isso eu entro com a ação de repetição de indébito. Eu vou ter um crédito perante o fisco estadual, no caso, de tanto. Então, isso eu vou usar para as próximas, para os próximos débitos que eu tiver. Eu posso usar como uma compensação tributária, algum regime que, de uma certa forma, seja favorável e eu consigo usar esse crédito, tá? Para o contribuinte. Vamos lá. O advogado de Genário, que é experiente, embasou muito bem sua causa de pedir e pedidos. Na causa de pedir, alegou que o valor pago por seu cliente deve ser devolvido, já que o pagamento é indevido. Além disso, o patrono fez questão Ou seja, ele falou que o valor é indevido, né? Entrou com a ação de repetição de débito, pedindo a devolução. Deixar claro que o Estado não poderia ter instituído tal imposto, tendo em vista que este recai sobre propriedade territorial urbana, o que claramente é de competência dos municípios e não dos Estados-membros, conforme preceitua a Constituição Federal. Aí ele está falando o seguinte: houve uma invasão de competência. Esse imposto, essa alíquota aí aumentou, o Estado não tem legitimidade, porque isso, pela Constituição, repartição constitucional de competências, é uma competência do município. Em seus pedidos, requereu apenas a devolução do valor pago por Genário, pois o que lhe interessava naquele momento era resolver a situação de seu cliente, e tendo em vista que não cabia pedidos de danos morais para tal situação, requereu apenas o que lhe era devido. Ou seja, ele estava pensando na devolução do valor pago maior, do valor indevido, mas você começou a ver uma situação de inconstitucionalidade, né? Muito grave, porque não poderia o governo estadual estar cobrando um tributo de legitimidade do município. Questionado por Genário sobre a possibilidade de requerer também o cancelamento do imposto, considerando que lhe parecia ser inconstitucional, o advogado disse que isso não estava a cargo deles e que seria melhor deixar para os responsáveis por tal ação saíssem de sua inércia e observassem a validade ou não do referido imposto. Afinal, não iria trabalhar de graça para eles. Estando o processo já em fase conclusa para a sentença, você, como magistrado que julgará os pedidos formulados pelo autor da ação, como procederia em seu julgamento e fundamentação, considerando o controle
Ou seja, como juiz, como que você analisaria essa situação? Aí seria um controle difuso, né? O juiz vai sentenciar, qualquer juiz do tribunal pode analisar e ver se tem ali uma situação que está violando a Constituição. Está, né, pessoal? Vamos lá. De constitucionalidade que visa garantir a supremacia das normas constitucionais? Aí a pergunta é, Dará o controle de constitucionalidade do autor da ação. Como procederia em seu julgamento e fundamentação, considerando o controle de constitucionalidade que visa garantir a supremacia das normas constitucionais? Tá. Como que seria nessa situação? Tá? É isso que está perguntando o problema. Eu já dei um briefing para vocês, mais ou menos. Falei aí por cima o que poderia ter acontecido, quais foram as violações, né? Dei o caminho das pedras. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Explicar? Está aberto o microfone ou no chat? Isso é atividade nenhuma. Isso aí vai ser objeto de discussão na próxima aula, mas aí a gente tem vários elementos presentes. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém gostaria, pessoal? Só para... A interação é importante, né, para o professor. Ficar mais fácil para a gente conseguir entender a dúvida. Vocês estão muito quietos hoje. Bom, então, pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para melhor... Eu sempre pergunto, vou analisar o caso para argumentar melhor no segundo momento. Então, vejam. Essa situação, então, é uma situação que envolve um tributo, o IPTU, que foi cobrado indevidamente. Por que que ele foi? Onde que está a legitimidade? Qual é o artigo da Constituição que fala, que prevê isso? A Constituição, do artigo 20 ao 24, tem ali as competências. Qual que pode cobrar IPTU? Né? Por que que aconteceu nesse caso? Por que que é inconstitucional o Estado cobrar IPTU? Quais são os impostos estaduais, quais são os impostos municipais, quais são os impostos federais? Entenda isso, é um pouco de direito tributário aqui. O que que houve? Quais foram as violações? Por que que tem razão? Por que que caberia a repetição de indébito? Enfim, o que que pode no momento futuro ser alegado? Tudo isso tem que ser visto nessa decisão para tomar um posicionamento. Ok, pessoal? Então, acho que era isso. Então, se coloquem na posição de magistrado. Imagina você como juiz, vai fazer um controle difuso, né? Qualquer juiz ou tribunal, lembra que nós vimos? Que é o difuso ou concentrado que é aquele no Supremo. O juiz vai pegar esse caso, vai analisar, vai dar uma decisão, falar, pô, vou analisar a constitucionalidade. Eu vou ver o quê? Que essa lei estadual, essa não pode, não tinha lei, não falaram de lei, não tinha a competência também, a competência era municipal para analisar esse tipo de situação, não estadual. Então, vejam, quantas inconstitucionalidades. Ok, pessoal? É isso que a gente vai analisar na situação. Tá bom? Então, agradeço a atenção de todos vocês, pessoal. Muito obrigado. Tá certo, Eliana? Professor, só vou reiterar que eles têm que fazer gostaria muito que eles fizessem uma avaliação, um formulário de avaliação, avaliando como que foi essa web, né? Isso é muito importante, porque a gente está alterando a duração de 1 hora para 2 horas e meia. Então, a gente quer saber como que os estudantes avaliaram essa alteração, se foi positiva, se foi muito longa. Então, é muito importante que seja respondida, tá bom? Perfeito. Eu vou passar mais, já coloquei no chat algumas vezes, mas vou fazer mais uma vez, passar o link. Exato, é isso aí. Então, a pergunta é, o advogado não pode propor a DI, pois não se enquadra no 103. Sim, Joyce, teria que ser o Conselho Federal da OAB, né? Ok? É isso que está falando, nem Conselho Estadual, tem que ser o Conselho Federal, né? Agora, o Conselho Estadual, por simetria, se for uma lei estadual, tudo bem? É isso. Tá? Agora, advogado sozinho, não. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Os slides ficarão disponíveis.
Bárbara, qualquer coisa, qual que é o seu e-mail, Bárbara, para eu mandar já para você? Bárbara? Bom, pessoal, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, então. Um abraço. Tchau, tchau.